14, irmãos. Irmãos, o livro de Salmos é conhecido como o inário da espiritualidade cristã. Quando nós estudamos o livro de Salmos, nós aprendemos no livro de Salmos mais sobre a nossa vida espiritual do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Ao estudar o livro de Salmos, nós percebemos na Escritura Sagrada a importância e o valor do saltério para fomentar uma espiritualidade cristã verdadeira e pautada pela vontade revelada de Deus. Não é diferente com este salmo que nós estaremos explorando nesta manhã. Na história da vida espiritual, nós vemos os peregrinos com os salmos nos lábios. Nós vemos os crentes cantando os salmos. Nós vemos a igreja cantando os salmos. Nós vemos a igreja valorizando o coração da Bíblia, que são os salmos. Então, no estudo dos salmos, você descobre grandes coisas a respeito de Deus e a respeito de nós. O erudito Karl Bosman, no seu artigo precioso, falando sobre a espiritualidade dos salmos, de modo particular falando sobre as vozes de Deus no salmo, o encontro da voz do homem e a voz de Deus, apontando primeiro para a angústia do homem, buscando uma direção da parte de Deus, e a resposta de Deus em relação ao homem. Mas também nós encontramos salmos como este aqui, um salmo onde Deus declara algo a respeito do homem, algo a respeito da humanidade. E é exatamente isso que nós vemos nesse salmo. O salmo que temos diante de nós é muito parecido com o Salmo 53. O Salmo 53, dos versos de 1 a 6, parece ser uma replicação com outro propósito, com outra finalidade, com outra intencionalidade deste salmo. Os 6 primeiros versos do Salmo 53 ipsilíteres, basicamente o conteúdo completo do Salmo 14. Há quem diga que o Salmo 53 ele é essa réplica, é uma cópia direcionada para uma finalidade, e o Salmo 14 indicando uma outra finalidade, um outro objetivo do salmista. Um outro detalhe importante é que alguns eruditos têm classificado este salmo, o Salmo 14, como um salmo eloístico. E você pergunta, pastor, o que é isso? Salmo eloístico. É porque no período da chamada alta crítica, surgiu uma teoria de fragmentação da escritura, onde textos da Bíblia são classificados por aspectos neles. Por exemplo, há o texto do javista, que é marcado pelo ritual, pelo culto, e onde predomina o nome Yahvé. Há textos na escritura, segundo essa teoria, de que são textos deuteronomistas. O autor de Deuteronômio gosta muito da lei, então ele fala muito da lei. E há textos chamados textos eloístas, onde aparece o nome Elohim com bastante frequência no texto. Por exemplo, o verso 14, verso 1 diz o insensato, no seu coração não há Elohim, não há Deus. Era esperado ele falar Senhor, mas ele coloca a palavra Elohim. Então, a ideia é que a Bíblia é fragmentada todinha em escolas ou em tradições textuais. Essa teoria já foi descartada, então não adianta você olhar com uma tradição eloística, porque ele usa o nome Yahvé no verso 2. Do céu olha Yahvé, do céu olha o Senhor. Então, o mesmo nome está no mesmo texto. Então, ele é um texto javista ou ele é um texto eloísta? Na verdade, ele é um texto inspirado da palavra de Deus, da pena do seu autor. E aí isso nos leva para o autor do salmo. O salmista que escreve este salmo é Davi, salmo de Davi. E aí entra um outro ponto importante. Alguns eruditos vão dizer que o Salmo 14 é um salmo pós-exílico. Por que eles dizem isso? Porque no final do texto ele diz no verso 7: tomara de Sião viajar a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então alguns entendem que esse verso aponta para a ideia de que o salmo foi escrito durante o período do cativeiro babilônico, ou seja, durante o período do exílio na Babilônia. Na verdade, este salmo, ele vê a questão do povo de Israel vivendo momentos pecaminosos e Deus agindo em prol desse povo, sendo o salvador deste povo.
Davi está olhando por essa perspectiva e não necessariamente como sendo um salmo escrito durante o exílio babilônico, porque o texto já traz como autoria Davi. Qual é a situação vivencial que Davi escreve o salmo? A gente não sabe. A gente não sabe o que Davi está vivendo nesse contexto aqui. Mas uma coisa é certa, Davi está olhando para a corrupção do gênero humano. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A loucura e o futuro daquele que é ímpio. A loucura e o futuro daquele que é ímpio. Aqui, irmãos, ambos os salmos, tanto o 53 quanto o Salmo 14, são tendo como a autoria do próprio Davi. E aí nos leva agora para entender o que Davi quer dizer com a loucura e o futuro daquele que é ímpio, daquele que é tolo. O salmista primeiro, ele descreve a avaliação de Yahvé a respeito dos ímpios, ou seja, da raça humana. Eles são totalmente corruptos, versos 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui de maneira muito interessante, muito aguda, aqui nós vemos o seguinte, que eles são primeiramente mostrados como corruptos. De que maneira? Primeiro, eles são ateus práticos. Olha o que diz o texto: diz o insensato, diz o tolo, aonde no seu coração, aqui dentro, na base de todo sentimento, na base de toda existência, não há Deus. Não é uma declaração falada, não é uma declaração argumentada, não é um ateísmo teórico, mas um ateísmo prático. É quando uma pessoa vive como se Deus não existisse. É como uma pessoa que trabalha, vive, respira para este mundo sem orar a Deus, sem buscar a Deus, sem clamar a Deus, sem pedir direção a Deus, sem caminhar debaixo da vontade do Senhor. Ele começa no seu coração negar a Deus, mesmo que seus lábios cante louvores, mesmo que seus lábios cante exaltação a Deus. Ele se dirige especificamente ao ímpio, porque a atitude ímpia é ter no coração uma negação direta de Deus. Essa negação não é uma negação que você olha assim, poxa, fulano está declarando que Deus não existe, não. É no coração dele. É aonde eu e você não vamos. É aonde nós não podemos prescrutar. É aonde nós não podemos ir e sondar. Nós olhamos o comportamento, nós vemos o comportamento, nós podemos avaliar as coisas fora, mas o fórum íntimo apenas Deus julga. E aí Deus declara que a atitude de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não vive com Deus, que não caminha segundo Deus, é que o seu coração já a abandonou ao Senhor. Já parou para pensar sobre isto? Já parou para pensar quantas orações você deixou de fazê-lo nos projetos que você idealizou, que você planejou, que você quis realizar pelo seu próprio esforço, sem chamar a Deus para esta conversa particular em oração? Aqui nós vemos o ateísmo prático muito nítido no salmista. O salmista, ele lembra isso a nós. Ele diz primeiro o tolo, o insensato no seu coração, não há Deus. A primeira atitude de um tolo, de um louco, é que no seu coração ele decide viver sem Deus, viver sem Deus no mundo. Aqui eles são ateus práticos e completamente corrompidos. Diz o texto, verso 1 ainda, corrompem-se e praticam a abominação. Duas coisas aqui interessantes. A palavra corromper-se significa a pessoa que está se deteriorando moralmente e espiritualmente. É alguém totalmente depravado. A total depravação do gênero humano está na primeira negação que ele faz. Deus não existe, Deus não está comigo, Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não quer o meu bem. Por que isso vem na minha família? Por que isso acontece na minha vida? E começa aquela série de questionamentos, e são questionamentos legítimos, válidos, mas são intransigentes, porque não vem acompanhado de uma vida de oração. Agora, note aqui uma coisa interessante no texto. É nos dito no texto que eles praticam a abominação. Essa palavra no hebraico, abominação, ela geralmente é usada na escritura para descrever as pessoas que são idólatras, pessoas que estão mergulhadas na idolatria. E aqui é interessante, porque ao usar esse vocábulo, nos parece, primeiro, que quando o meu coração ele começa a negar a Deus e me torna um ateu prático,
eu crio alguma coisa para substituir a Deus. Eu começo a criar objetos de adoração, objetos de idolatria. Eu consigo fazer com que outras coisas sejam mais importantes que o Senhor. Eu consigo fazer com que outras coisas tenham a prioridades acima de Deus, acima do Senhor, acima daquele que é augusto, absoluto e eterno. Agora note aqui, irmãos. Então esse é o primeiro aspecto que você tem sobre esses indivíduos que Deus declara que eles são assim. A segunda questão, Deus já declarou que eles são ateus práticos. Deus já declarou que eles se corromperam. Eles estão certamente em abominação. Agora, veja a descrição que Deus faz do caráter deste ateu prático, deste ímpio. Primeiro, ele apresenta a avaliação do Senhor nos ímpios de que forma? Primeiro, Yahvé procura quem quer ser sábio. Vê o verso 2. Não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos do homem para ver quem entenda. Então a primeira coisa, Deus ele procura quem é sábio, quem entende. Então a descrição que Deus faz do ímpio é que ele não entende, por isso que ele chama de insensato no verso 1. Então ao declarar que ele é insensato, significa que ele não é sábio. Quando o seu coração não confia em Deus, quando seu coração não busca orar a Deus, quando seu coração não clama a Deus, não pede direção a Deus, você está sendo insensato, você está sendo sem sabedoria. E sabedoria aqui, irmãos, ou conhecimento, como diz aqui, procura quem entenda. A palavra sabedoria ou conhecimento aqui usada no texto descreve uma sabedoria prática, uma sabedoria vivencial. Eu aprendo alguma coisa sobre Deus, eu aprendo alguma coisa sobre o Senhor e vou colocar isso em prática. Esse é o sentido, por isso que o ateísmo aqui ele é prático, porque eu escuto Deus, escuto a palavra de Deus, medito sobre Deus, mas não vivo com Deus 24 horas no meu dia. Deus é alguém muito distante da minha realidade social, econômica, intelectual ou familiar. São coisas que estão distantes de mim. Por quê? Porque eu não estou orando a Deus, pedindo que Deus me dê direção, que Deus me dê orientação, que Deus me conduza por onde eu devo agir e andar. Aqui, de maneira muito interessante, ele começa a falar primeiro do caráter não sábio do ímpio. O ímpio não é sábio, o ímpio tem conhecimento, o ímpio tem informações, mas essas informações não transmutam em prática de vida. Não vêm para a prática, não caminham com a prática, não caminham com o Senhor. Segundo, os ímpios, o Senhor conclui que toda a raça humana se transformou do bem para o mal. Verso 3, olha o que diz o texto. Veja, no verso 2 ainda nós aprendemos aqui, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Aqui nós aprendemos o grande equívoco da vida, das pessoas que argumentam que o homem pode buscar a Deus. Qual é a falha do ímpio e do ateu prático? A falha dele é que ele acha que pode encontrar a Deus por meio da razão, por meio dos recursos, por meio das coisas que lhe cercam, ou através de uma intuição mística, religiosa. Não há quem busque a Deus. O homem não tem livre-arbítrio. Não há quem busque a Deus. Não há quem coloque Deus como centro. Por quê? Porque eles já abandonaram a Deus nos seus corações. Isso aqui é importante a gente ressaltar e estabelecer para as nossas vidas. Agora, observe bem aqui uma coisa. É nos dito no texto que o Senhor conclui que cada indivíduo se transformou do bem para o mal. Verso 3. Todos, ou seja, a raça humana, adultos e crianças, jovens e velhos, todos se extraviaram. A figura aqui, gente, é a figura das ovelhas que fugiram do curral, ou do aprisco. Essa é a figura, todos se extraviaram. E juntamente, aquela ovelha negra que estava no meio conseguiu corromper, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a bondade que você espera do ímpio, ele não tem a bondade que é debaixo da vontade soberana do Senhor. E aqui é importante a gente estabelecer uns limites. A doutrina das boas obras, uma doutrina bíblica,
ela nos ensina que as boas obras, elas são aceitas diante de Deus, porque nós somos crentes em Cristo. Então você faz o bem a alguém, não é porque você é bonzinho. Você não faz o bem a alguém porque há uma bondade latente dentro de você. Não. Você faz o bem porque Deus predestinou aquelas boas obras para que você caminhasse nelas. O que o salmista está declarando a nós é que aqueles que não conhecem a Deus não conseguem praticar o bem que agrada a Deus. Veja, o que é isso? O bem que tem um médico que vai lá, faz uma cirurgia e tal, e salvou a vida de alguém. Nossa, ele fez uma coisa boa. Fez. Mas aquela boa obra não o recomenda diante de Deus, porque ele não faz debaixo de Cristo. Ele não faz debaixo do seu mediador. Ele não consegue buscar a prática do bem debaixo da vontade soberana do Senhor. Uma outra questão, ele não apenas não faz o bem, mas diz: não há nenhum sequer que queira praticar o bem para a glória de Deus, para a honra de Deus, porque o seu coração já diz: não há Deus. Quem fez isso? Eu fiz. Quem trabalhou desta forma? Eu trabalhei. Eu conquistei as coisas pelos meus esforços. Então, a Escritura fecha a doutrina da depravação total do gênero humano, mostrando que os atos de bondade do ímpio não são verdadeiramente atos de bondade, porque eles não buscam o bem supremo, eles não buscam a Deus, eles não estão debaixo de Cristo, o Redentor, o Salvador, aquele que faz com que as minhas boas obras sejam aceitas diante de Deus. Mas há um outro alerta aqui. As boas obras não vão nos recomendar diante de Deus, e aí por isso devemos negligenciá-las. Veja, aprendemos na teologia bíblica cristã de que fazer boa obra não me leva para o céu, mas deixar de fazê-la causa demérito. Ou seja, eu não tenho mérito algum em fazer boas obras, eu faço o meu dever como cristão em fazê-lo, e faço debaixo da autoridade de Cristo, e é fruto de um coração regenerado, como diz a nossa confissão de fé. Então, ela vem de um coração regenerado. O ímpio não tem um coração regenerado. O ímpio não faz debaixo da graça de Cristo. O ímpio não tem como praticar o bem debaixo da vontade do Senhor. Então, por isso o salmista diz: eles não buscam a Deus, eles não fazem o bem. E nenhum sequer, não há um bem do ímpio que seja bem. Bem no sentido que Deus diz o que é. Ou seja, bem no sentido daquilo que Deus outorga em sua palavra, aquilo que Deus diz ser boas obras. Mas aí entra outro detalhe aqui, irmãos, importante. Eles se corromperam, eles estão arruinados. Como resolver o problema do pecado do ímpio? Isso me leva para a segunda proposição que este salmo levanta. Primeiro, nós vimos que o salmista apresenta a própria avaliação do Senhor a respeito da raça humana. Eles são totalmente corruptos. Segundo, o salmista revela a destruição iminente que virá sobre os corruptos. Versos 4 a 6. Ele diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. E meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Algumas coisas nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos. Primeiro, os que perseguem o justo são ignorantes. Olha o que diz o verso 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Então, primeiro o salmista afirma que eles são ignorantes, eles não entendem. Porque eles perseguem o meu povo, eles devoram o meu povo como quem come pão. É porque eles não invocam o Senhor. Percebe aqui o problema do ímpio? O problema do ímpio não é a intelectualidade. O problema do ímpio não é compreender a bondade de Deus. O problema do ímpio é que ele não entende, ou eles são ignorantes no fato de perseguir o povo de Deus. E eles os fazem porque eles não invocam a Deus, eles não têm um coração regenerado, um coração transformado. E aí eu fico perguntando: como é que o ímpio pode me amar? Como é que o ímpio pode dizer que me ama quando o seu coração deseja trucidar a minha alma, trucidar a minha vida, trucidar a minha existência? Veja, ele começa falando no verso 1 daquele que é ateu prático, que no seu coração começa a alimentar a não existência de Deus. E quando você alimenta a não existência de Deus no seu coração,
na prática, na vida prática, e aí você não ora a Deus, você não invoca a Deus, você não vem mais ao culto. Essa palavra invocar aqui tem a ver com adoração. Não presta adoração, não presta culto, não tem prazer em cultuar a Deus, em louvar ao Senhor, em vir à igreja, porque a sua vida ficou distante de Deus durante muito tempo. E aqui o salmista ele começa a pontuar isso para nós. Segundo, nós aprendemos também aqui nesse texto, irmãos, é que os ímpios se acharão em grande pavor no futuro. Verso 5: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então, primeiro, o ímpio, ele será profundamente envergonhado, será tomado de profundo pavor. Pavor aqui é temor, porque Deus, qual a razão? Deus está com aquele que é justo, a linhagem do justo. E aqui interessante, linhagem do justo. Não é apenas Deus será o meu Deus, mas o Deus dos meus filhos. Linhagem tem a ver com descendência dos justos. Não importa o quanto o ímpio lhe persiga, não importa quantas palavras o ímpio lance contra você, não importa quantas palavras o ímpio queira amaldiçoar a sua vida, se assim podemos falar. O que importa na Escritura é que Deus está com você e com o seu descendente, ou com a sua descendência, com os seus filhos, porque estão debaixo da graça do Senhor. Eles temem ao Senhor, eles amam o Senhor, eles caminham com o Senhor. Então, quando eu estudo a Escritura, e quando eu vejo isso na Escritura, eu aprendo de maneira aplicável de que Deus está comigo e com os meus filhos, comigo e com minha família, comigo e com aquele que teme a Ele. Ele está com a linhagem dos justos. Deus ele não tem conluio com o ímpio. Isso é importante para nós. Mas também nós aprendemos aqui também, irmãos, que Deus, ao revelar a destruição dos ímpios, sobre os inimigos, sobre esses que são corruptos, no verso 6 apresenta que os ímpios serão envergonhados. Verso 6: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Qual é o papel do ímpio? Ridicularizar você, por você ser quem você é, por você ser quem você diz que é. Eu sou crente, transformado, regenerado. Ah, você vai para o céu? Você vai para o céu da boca do cavalo. Você vai para o céu com todo esse cheio de pecado? Você vai para o céu tendo esse tipo de comportamento? Veja, a visão do ímpio é ridicularizar-nos, é dizer que nós não somos crentes, é declarar que nós não amamos a Cristo, é minimizar a obra de Cristo na cruz em relação aos nossos pecados. Veja, Cristo morreu para nos salvar, não para nos transformar em não pecadores, entendem? Cristo ele morreu para nos declarar justos diante de Deus. Deus me olha como santo e pecador. Santo porque Ele me vê por Cristo, pecador porque eu ainda estou nesta carne, estou mergulhado ainda neste mundo de pecado, a minha natureza ainda é inclinada para o mal, a minha natureza e as minhas atitudes, meus comportamentos, toda essa estrutura que eu sou, se deve por causa da queda, da consequência latente da queda. Mas uma coisa é certa, aquele que começou a boa obra em mim, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando eu leio uma declaração dessa da Escritura, eu olho para o ímpio, eu vejo que ele quer ridicularizar a minha vida, o meu testemunho cristão, a minha vida cristã, mesmo usando os meus pecados para fazê-lo. Mas aqui a Escritura, de maneira muito clara, diz que ele diz assim: vocês metem em ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Qual é o seu refúgio, crente? É o seu esforço? É o seu bom nome? É os seus recursos financeiros? É a sua intelectualidade? É a sua família? Quem é o seu refúgio? O salmista deixa bem claro que o refúgio dele, a despeito de ter tudo isso, é o Senhor. Não importa quem vai defender a minha causa, não importa se não vai aparecer alguém para defender o meu nome, honrar o meu nome, limpar o meu nome. Não, o Senhor é o meu refúgio. É isso que a Escritura ensina e é isso que o salmista propõe a nós. Isso nos leva para o nosso terceiro e último ponto nesta manhã. Nós já vimos nesta exposição que o salmista descreve a avaliação do Senhor a respeito da raça humana. São corruptos.
nós aprendemos também que o Senhor revela a destruição iminente sobre esses que são corruptos, ou seja, os ímpios. E por fim, o salmista deseja pela chegada do grande dia da salvação e se alegrará na restituição de todas as coisas, ou na restauração de todas as coisas. É isso que está escrito no verso 7. Ele diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Aqui o salmista ele olha para os corruptos como aqueles que corrompem o bom rebanho. E aí ele deseja de maneira inequívoca que Cristo volte, que o Senhor volte e restaure todas as coisas. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então ele usa um paralelismo sinonímico aqui: Jacó e Israel se alegrará, ou seja, exultará e alegrará. Aqui a ideia do salmista é mostrar exatamente isso, que Deus, ele olha, ele anseia para ver a restauração de todas as coisas. Você deveria orar para que o pecado que ainda existe em você, que ainda luta contra a santidade, que você deveria estar demonstrando, portando, vivendo e avaliando, que o Senhor, quando voltar, possa restaurar essa sua sorte, a ponto de seu pecado não ser mais um empecilho da sua comunhão com o outro. Já notou que o pecado é o que impede a nossa comunhão um com o outro? Já notou que são as mágoas, os ressentimentos que impedem que nós nos aproximemos do outro? Já notou que é exatamente o pecado que faz com que a nossa vida seja mais sofrida do que ela já é? É o pecado. Então quando o salmista ele anseia, ele deseja dizer, é como se ele dissesse assim: Senhor, faz com que o meu coração não seja seduzido pela insensatez do ímpio, de dizer que o Senhor não existe. Senhor, restaura a minha vida, restaura o cosmos, restaura a criação para a tua glória, para o teu louvor, para que tudo concorra para a tua majestade, a tua honra, para que de fato haja alegria no meio do teu povo. Então, em Jacó, olha o que diz o texto: então Jacó exultará e Israel se alegrará. Para que haja alegria no meio do povo, é necessário que o pecado seja eliminado de maneira fatal e terrível e graciosa, através da ação graciosa de Cristo na sua volta, no seu retorno. Nós ainda somos pecadores, somos justos e pecadores, caminhamos nesse binômio, caminhamos entre o já e o ainda não. Eu já sou justificado, eu já estou glorificado. Então eu olho para a minha vida como uma vida que está já perdoada, cancelados os meus pecados, mas ainda estou neste mundo. Então o pecado continua me acompanhando e faz causar problemas, faz os outros sofrerem, faz a lágrima cair do rosto, dos olhos de quem mais amamos, de quem nós queremos bem, de quem nós queremos que viva a graça de Cristo. Então nós precisamos entender que a graça do Senhor é o único canal de restauração nas nossas vidas. Não importa quantas mágoas nós carregamos nesse coração. O fundamental da nossa vida cristã é reconhecer que só o Senhor pode restaurar todas essas coisas. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer com que eu não faça mais os meus planos e os meus projetos sem oração. Só o Senhor pode de fato fazer com que o meu coração não inveje a conduta do ímpio. Só o Senhor pode fazer com que o meu coração abandone a prática do pecado. E só o Senhor no dia final poderá restaurar todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Que nós possamos, como igreja do Senhor, reconhecer que só o Senhor faz isto. Ele de fato apresentará o caminho da redenção a nós. Ele revela a loucura de ser um tolo. Ele revela o futuro daquele que é tolo, daquele que é ímpio, daquele que vive sem Ele no mundo. Não sejamos crentes e ateus ao mesmo tempo. Não adianta você dizer, eu sou crente, louvo a Deus, exalto a Deus, mas no meu dia a dia eu vivo como se Deus não existisse. Isso não funciona na vida cristã. Isso não caminha para a vida cristã. Isso não é vida cristã. A vida cristã diz, eu tenho dificuldades de estar orando a Deus com frequência. Eu tenho dificuldade de estar lendo a palavra com frequência. Mas eu preciso fazer isso como um hábito da minha vida, como um exercício espiritual para a minha alma, como alimento espiritual para o meu ser, para que de fato eu possa ter uma vida que diga, eu nunca vou dizer no meu coração, Deus não está comigo. Eu nunca vou conseguir dizer, Deus não está comigo, quando eu aprendo a caminhar com Ele.
quando eu aprendi a caminhar com o Senhor, quando eu aprender a caminhar com a sua palavra, aprender a orar, a buscar a sua face, eu vou sempre dizer, Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações e que isso possa reinar nas nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra foi exposta, Senhor, que ela possa encontrar abrigo em nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito possa aplicá-la, Deus, de maneira soberana e graciosa, Deus, às nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, de fato, Deus, reconhecer que somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor, ó Deus, pode operar a graça da restituição, da restauração sobre as nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração não seja um coração tolo, que diga que o Senhor não existe, ou que viva como se Deus não existisse, Senhor. Que o Senhor possa ser sempre presente em nossas angústias, em nossos sofrimentos, em nossas alegrias, em nossas conquistas, em nossas vitórias, mas em nossos fracassos também, Senhor. Que o Senhor possa ser aquele a quem nós contamos tudo primeiro. Que o Senhor possa ser aquele a quem nós recorremos primeiro, Senhor. Para que nós possamos encontrar vida mansa e tranquila debaixo da Tua providência, Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja hoje e sempre. Amém.